A ação popular supõe a regra ne procedat iudex ex officio, ou seja, supõe a regra de que o juiz não pode agir de ofício, opondo-se por esse aspecto à inquisitio. A ação popular opõe-se também à regra da ação oficial, isto é, da ação necessariamente proposta por órgão como o Ministério Público para a tutela de interesse transindividual. A ação popular opõe-se ainda à ação individual, porque não se destina à tutela de direito subjetivo individual, mas à tutela de interesses transindividuais. Quanto aos interesses transindividuais, temos, pois, tutela ex officio, de natureza administrativa, e tutela jurisdicional, portanto, mediante ação proposta a. por oficial público, b. por qualquer do povo, c. por outro legitimado indicado na lei. No processo penal, excluído o processo inquisitório, abrem-se três possibilidades: acusação por qualquer do povo, acusação pelo ofendido ou por seus familiares e acusação por oficial público. A forma atual é acusação por oficial público, havendo atualmente movimento no sentido da extinção da ação penal privada, hipótese remanescente de acusação pelo ofendido. Vê-se, pois, que a ação popular não se apresenta como produto de um progresso jurídico. Ela foi extinta pelo Código Civil de 1916, cujo artigo 76 exigia legítimo interesse econômico ou moral para a propositura de qualquer ação, havendo o autor do anteprojeto, Clovis Bevilacqua, expressamente rejeitado sua sobrevivência. Tampouco existe ação popular em todos os países democráticos. Não se trata, pois, de um instituto essencial a uma democracia. A prática demonstra sua pouca utilidade. Mais do que ao interesse público, serve muitas vezes como arma para prejudicar o concorrente ou o desafeto, e o judiciário ora desatende a pedido que devia atender, ora atende, mas quando já é tarde demais. 6. Da ação civil pública. A Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, foi promulgada por José Sarney. O ano de 1985 marca o fim da ditadura dos militares. No dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral se reuniu e elegeu a chapa Tancredo Neves-José Sarney. Com a morte de Tancredo, no dia 21 de abril, Sarney assumiu oficialmente o cargo de presidente da República. Aos partidos políticos na clandestinidade, deu reconhecimento. À imprensa, a liberdade de expressão. Aos sindicatos, a liberdade de manifestação. Convocou eleições e convocou a Constituinte. O combate econômico encontrava seu desafio na inflação e na recessão econômica. Na ação administrativa, avançou na desburocratização. Criou na Fazenda a Secretaria do Tesouro, unificando o orçamento da União. Abriu espaço para questões até então marginalizadas: a reforma agrária, a cultura, a política urbana, o meio ambiente. Observa Aloysio Gonçalves de Castro Mendes que os novos tempos de redemocratização no Brasil animavam propostas de participação popular, de preocupação com o meio ambiente e de fortalecimento e surgimento de novos direitos. O Ministério Público, capitaneado especialmente pelo Grupo Paulista, buscou novas atribuições, incorporadas em sua lei orgânica, Lei Complementar número 40 de 81. O tema da tutela jurisdicional dos direitos difusos chama a atenção também da Associação Paulista de Magistrados, que convida Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Kazuo Watanabe e Valdemar Maris de Oliveira Júnior
a elaborarem um anteprojeto de lei, que foi apresentado à Câmara dos Deputados e discutido, em dezembro de 1983, no 11º Seminário Jurídico dos Grupos de Estudo do Ministério Público de São Paulo. Nele sendo aprovado um substitutivo, elaborado por Antônio Augusto de Camargo Ferraz, Edis Milaré e Nelson Neri Júnior. Assumida pelo Ministério Público de São Paulo e pela Confederação Nacional do Ministério Público, a proposta foi encaminhada ao Ministério da Justiça e pelo Presidente da República, João Figueiredo, à Câmara dos Deputados, dando origem à Lei 7.347 de 85, sancionada com alguns vetos pelo presidente José Sarney. Nela se lê, texto atual, artigo 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 1. Ao meio ambiente. 2. Ao consumidor. 3. A bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 4. A qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 5. Por infração da ordem econômica. 6. A ordem urbanística. 7. A honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. 8. Ao patrimônio público e social. A ação civil pública foi pensada, sobretudo, como ação ressarcitória, artigo 1º, admitindo, porém, condenação em obrigação de fazer ou de não fazer, artigo 3º. Entre mentes, abandonou-se a ideia de que as obrigações de fazer inadimplidas convertem-se em perdas e danos. A preferência agora é pela execução específica das obrigações. Uma limitação expressa ao cabimento de ação civil pública consta na própria Lei 7.347, artigo 1º, parágrafo único. Não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Aplicando a norma, decidiu o Superior Tribunal de Justiça dar provimento a recurso especial para cassar antecipação de tutela, com amparo no entendimento de que incide imposto de renda sobre o abono de permanência e que há vedação à pretensão tributária deduzida em ação civil pública. Não obstante o disposto no artigo 1º, parágrafo único da Lei 7.347, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a ação do Ministério Público proposta em defesa dos contribuintes de taxa de limpeza urbana. Apresentamos a seguir alguns casos de ação civil pública.